queridos, tudo bem com vocês? Mais uma semana de aula comigo, professor Tomás, para te dar esse suporte em física. Na aula de hoje nós vamos falar sobre energia potencial elétrica, trabalho da energia potencial elétrica, é coisa pra caramba a gente falar. Mas antes de nós entrarmos nos assuntos específicos aqui, eu preciso que você volte lá no vídeo de campo elétrico. Por quê? Quando nós começarmos a estudar algumas coisas aqui, eu vou começar a fazer uma analogia, uma associação, explicar algumas coisas que têm a ver com o campo elétrico. No entanto, nós vamos observar que as coisas são bem distintas. Elas são parecidas, mas distintas. Mas calma aí, isso são cenas para daqui a pouco. Nós vamos começar aqui fazendo uma analogia, uma associação com corpos celestes. Por exemplo, Terra, Sol, Terra, Lua. Nós vimos o seguinte, que quando eu tenho dois planetas, dois corpinhos interagindo entre si, nós vamos trabalhar com força gravitacional, ou seja, força de interação entre esses dois caras aí. No entanto, quando a gente trabalha com essa interação desses corpos, nós podemos pensar que essa interação vai ter uma energia associada a ela. Nós vimos que elas poderiam ter essa energia, já porque elas, como elas estão interagindo entre si, então teria energia. E nós vimos lá a energia potencial gravitacional. Mas por que tu está entrando em energia? Calma aí que tu vai ver que vai ficar tudo bem mais claro. E é importante a gente definir essa questão de energia agora, porque a partir dela nós vamos definir de fato o que é energia potencial elétrica e posteriormente potencial elétrico, beleza? Bom, então a energia potencial gravitacional ela é uma interação entre corpos celestes, né, entre os corpos em si. Essa interação gerou força. Aí, se você lembrar de força de interação entre corpos, nós também pensamos em campo elétrico, que campo elétrico era aquela perturbação em um determinado corpo carregado na sua vizinhança, no espaço. No contexto de gravidade, também nós estamos trabalhando com o potencial gravitacional. E também tem o campo gravitacional. Então as coisas começam a se interagir. Mas então quer dizer que eu vou misturar energia elétrica com potencial gravitacional? Não. Eu só quero que você entenda a analogia. Beleza? Tomás, mas por que isso aí? Bom, porque quando eu trouxer agora para a eletricidade, eu vou pegar agora não corpos massivos, mas corpos carregados. Então eu tenho duas partículas que quando interagem entre si vão ter forças e essa força vai estar caracterizada por meio do campo elétrico por uma partícula geradora que nós vimos lá. E o que acontece? Quando esses corpos estão interagindo entre si, nós vimos que essa interação pode gerar energia. Então, mas por que vai gerar energia? Se eu estou trabalhando com força e tem interação, significa dizer que essa força está gerando, pode gerar movimento. Então, eu tenho potencial para ter energia. Então, quando eu falo de energia potencial elétrica, ou potencial gravitacional também, mas na elétrica, já que é o escopo dessa aula, já que é o centro dessa aula, quando eu falo de energia potencial elétrica, quer dizer que a interação entre duas partículas pode ou tem potencial para aquela determinada energia. Não entendi também. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma carga Qzão. Essa carga Qzão está interagindo com uma carga Qzim. Então, conforme você está vendo essas imagens aí, elas estão distantes entre uma e outra. Tá? Tem uma distância D associada a elas aí. Similar ao do campo gravitacional. Mas a ideia é o seguinte. Se eu tirar a carga Qzim, nós vimos que em campo elétrico, se essa carga Qzão estiver carregada, seja ela positivamente ou negativamente, vai gerar um campo elétrico. E esse campo elétrico, se eu tiver uma outra partícula, vai ter uma interação entre eles, então vai gerar força. Então, naquele ponto onde eu colocar qualquer outra partícula no espaço, a distância entre elas vai ter uma força de interação que vai estar submetida a uma possível energia, então a energia potencial elétrica. Então, quando eu estou trabalhando com energia potencial elétrica, estou trabalhando com a energia de interação entre duas ou mais partículas. Então, energia potencial elétrica é isso. É a interação, ou posso pensar assim, né? A interação de dois corpos ou mais, ou dois corpos carregados. Beleza? Então, isso é energia potencial elétrica. Mas e como é que nós medimos? Como é que nós vamos fazer o cálculo da energia potencial elétrica? Simples. A equação mostra para você aí. E ela é K, Qzão, Qzim sobre D. Ou seja, para eu ter energia potencial elétrica, é a interação entre duas partículas carregadas pela distância entre elas. Tomás, então, isso é energia potencial elétrica.
Mas e quando eu quiser definir agora o potencial elétrico? O que é o potencial elétrico? O potencial elétrico, na sua cabeça que energia potencial elétrico é uma coisa, e potencial elétrico é outra, e campo elétrico é outra. São três coisas que são muito parecidas, são muito próximos, mas ao mesmo tempo são muito distantes. Caraca, mas a física é complexa. Tem algumas coisas que a gente deixa a desejar, mas porque eles não tiveram criatividade na época para colocar nomes distintos. Bom, então a ideia é o seguinte: o potencial elétrico ele está relacionado ao seguinte: ele está associado à energia que eu tenho naquela região por unidade de carga. Mas então quer dizer que o meu potencial elétrico vai depender da interação entre essas partículas? Não. Como assim não, Tomás? O potencial elétrico ele só depende exclusivamente da carga geradora Qzão. Ela só vai depender dessa carga, da carga geradora. Ela não depende da interação das outras partículas. Agora, se eu colocar a outra partícula em qualquer outro ponto do espaço, ela vai estar submetido àquele potencial elétrico, ao potencial elétrico naquele ponto. Então, embora eles sejam distintos, eu posso juntá-los. Então, por isso que você precisa ficar bem claro com energia potencial elétrico, que é aquela energia, a possível energia distribuída naquele ponto, que vai gerar um potencial elétrico por unidade de carga, beleza? Não depende da cargazinha, a carga Qzinho, ela depende da carga geradora. Que a carga geradora, então, vai fornecer a energia elétrica, a energia potencial elétrica, beleza? Tá, mas então, potencial elétrico definido pela quantidade de energia que eu tenho, a quantidade de energia, possível de energia que eu tenho ali, sobre a unidade de carga, beleza? Então, o potencial elétrico vai ser Joule, é energia, né, já que estamos trabalhando de energia, por Coulomb, beleza? Joule por Coulomb é o famoso volt. E isso tem a ver com o volt que você, por exemplo, tem nas tomadas aí, a voltagem que você trabalha, beleza? Mas então a minha casa mede potencial elétrico? Sim, mas calma, não precisa chegar lá agora. Vamos com calma aqui. Vai ter, então, na sua vizinhança, um potencial elétrico definido pela essa carga geradora. E aí, esse potencial elétrico, que ele é muito característico e ele é bem interessante de nós mostrarmos aqui, a ideia é o seguinte: eu pego uma placa carregada, positivamente ou negativamente, e aí nós sabemos o seguinte: nós vimos lá em campo elétrico que quando eu coloco outra partícula, essa partícula vai gerar força. Pode ser uma força de atração ou repulsão, dependendo das quantidades de cargas associadas a ela. Beleza. Só que naquele ponto vai ter uma energia potencial elétrica. E aquela energia potencial elétrica, nós vimos em energia que tudo está associado à energia. Então, a energia pode gerar movimento, pode gerar um monte de coisa. Então, é isso que nós vamos começar a trabalhar aqui. Que nós vamos pegar as nossas partículas e meio que colocar elas em movimento. Então, é importante eu entender que o potencial elétrico vai estar associado à energia para que, então, eu possa mexer com as minhas partículas, dar movimento a elas, para que elas consigam gerar outras coisas. E aí você vai ver futuramente em eletrodinâmica. E elerodinâmica está associado ao potencial elétrico. Bom, sendo assim, essa minha carga geradora, ela vai ter, eu tenho essa carga geradora, ela vai gerar uma energia potencial elétrica, em determinados pontos ela vai ter o potencial elétrico. Aí se eu colocar uma carga de prova ali, qualquer uma carguinha, e eu pegar essa carguinha e começar a mexer no espaço, o que vai acontecer? Bom, nós vimos que uma carga geradora em cima de uma carguinha já tem uma interação entre elas, então essa interação tem força. E por que tem força? Por conta do campo elétrico da carga geradora. Então, essa força, que nós vamos chamar de força elétrica, né, que nós vimos lá em campo elétrico, vai estar associada a algumas características. E agora nós vamos definir o trabalho da força elétrica e o diferencial de potencial, ou a famosa DDP, beleza? Mas o que é isso aí? Então, o desenho vai ser representativo para você. Tem a carga Qzão, que é a carga que vai gerar o campo elétrico, e eu tenho uma carga A, no ponto A, e uma carga Qzinho. Se vocês observarem, eu tenho uma força. Essa força aí é uma força de repulsão, então eu posso considerar que eu tenho uma carga positiva e uma carga positiva no ponto A. Então, tem uma força. Ele não é, como é divergente, né? Ela está divergindo, essa carga geradora aqui é positiva e maior que zero, então ela vai divergir uma força, não é de atração. Aí eu vou pegar essa partícula A e começar a me movimentar no espaço. Eu vou de A
para um outro ponto mais abaixo e eu quero ir até o ponto B. E faço qualquer movimento possível, qualquer coisa. E nós vimos lá em trabalho, né, que trabalho era o quê? Era força vezes deslocamento. Isso era o trabalho. Aqui no potencial elétrico é a mesma coisa. Só que nós vimos também na definição de trabalho que está associado à variação da energia. E aqui na eletricidade, né, nos assuntos voltados para a eletricidade, também nós vamos trabalhar. Já que estamos trabalhando com cargas elétricas, vamos falar da energia potencial elétrica, já que está relacionado à interação entre essas duas partículas aí. Então, o meu trabalho, eu quero fazer com que a minha partícula A saia do ponto para até o ponto B, vai ser a variação da energia que eu tenho em A até em B. Isso é o meu trabalho. E nós vimos lá que a energia potencial elétrica, né, na imagem passada que ele mostrou aí, ela é definida pela carga vezes o potencial que é definido pela essa carga geradora. E aí você vai fazer várias associações aí, vai começar a mexer com essas equações, igual você está observando esse resumo aí, e no final você vai ter que o trabalho é igual a UAB vezes Q. Então, mas o que é UAB? O UAB é a diferença de potencial entre A e B. Então, é o VA menos VB, o potencial que tinha em A, menos o potencial que eu tenho em B. Isso é a diferença de potencial. Ou seja, é o potencial que eu tinha para aquela minha partícula, se eu fosse colocar ela no ponto A, e o potencial que eu tenho agora para caso a minha partícula seja colocada no ponto B. Beleza? E aí a diferença de potencial a gente chama de U. UAB. Vezes Q. Isso é a diferença de potencial. Eu tenho então uma relação entre o potencial do primeiro potencial e do potencial novo. Isso é a diferença, beleza? E a variação de potencial. O que é a variação de potencial? A variação de potencial é o VB menos VA. Eu tenho então a diferença de potencial e a variação de potencial, que são coisas que são parecidas, mas ao mesmo tempo são diferentes. A única questão aqui é que uma é o inverso da outra, é menos a outra, beleza? Então, a diferença de potencial é o potencial que eu tinha em A e o potencial que eu tenho em B. A variação de potencial é o que eu tinha em B menos o A. E a associação entre eles dois é estritamente definida por isso daí. Mas aonde isso vai estar associado? Aonde eu vou trabalhar com isso? Bom, você vai trabalhar com isso aí exclusivamente na eletrodinâmica, tá? Mas a gente precisa entender essas definições. E basicamente essa diferença de potencial é o que vai dar movimento às partículas. E aí, por exemplo, se eu colocar essa imagem para você, acho que vai ficar claro essa ideia. Eu tenho placas paralelas. Essas placas paralelas aí você vai observar que elas têm cargas positivas de um lado, cargas negativas. Uma está carregada positivamente e outra carregada negativamente. Essas cargas paralelas, como elas estão interagindo entre si, elas vão gerar um campo elétrico. E se eu colocar uma partícula em um meio qualquer aí, num determinado ponto aí entre esses dois, essa partícula vai se deslocar. E aí é esse potencial elétrico que vai definir o que vai acontecer. É a quantidade de energia que ela tem ali dentro que ela pode se movimentar. Ela vai andar mais rápido, mais devagar. É claro que isso eu estou considerando para você quando eu estou trabalhando com um campo elétrico uniforme, tá? Então, o campo elétrico uniforme, não existe uma distribuição aleatória, e isso é mais fácil de a gente entender, beleza? Então, eu coloco uma partícula, aquele campo elétrico entre aquelas partículas, entre essas placas, e eu colocar uma partícula qualquer, com uma carga qualquer, essa partícula pode se deslocar com mais energia ou com menos energia. Considerando esse campo elétrico aí, essas partículas aí, agora eu vou dar uma aprofundada nessa figura. O que vai acontecer? Eu quero agora entender como é que vai funcionar o trabalho definido ou entre o deslocamento dessa partícula no meio desse campo elétrico aí. O que vai acontecer? Bom, então, acho que vou pegar essa imagem, vou dar um zoom nela, e aí vou colocar alguns pontos característicos para a gente entender como é que vai funcionar. Eu tinha uma partícula que estava no ponto A, e aí ela começou a se movimentar e tudo mais, e foi para o ponto B. Beleza? O que vai acontecer aí? Bom, vamos lá. Eu preciso entender que o meu potencial elétrico ele é definido por algumas características, que são as superfícies equipotenciais que eu vou falar mais à frente. Mas a ideia é o seguinte, eu quero pegar meu ponto A e ir para o ponto B. E aí eu posso seguir alguns caminhos aí. Ou indo direto de A para B, ou indo de A para C e depois para B. Então, o que nós vamos fazer? Vamos dividir essas condições aí. Então, o trabalho relativo, eu posso pensar que o trabalho, como nós vimos, é força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo,
mexendo, fazendo as propriedades algébricas aí, eu sei que força é força elétrica, que já que no caso é o campo elétrico que está associado. Então, quando eu começar a mexer aí, eu tenho que o Q vezes E vezes D. Eu também posso pensar ele se deslocar de A para C e depois de C para B. Quando eu me desloco de A para C, eu penso em superfícies equipotenciais. O que são superfícies equipotenciais? E, como a gente está trabalhando com uma carga geradora, é ela que vai gerar o campo elétrico, é ela que vai gerar a força, se eu colocar uma partícula lá em interação entre elas, a mesma distância, vamos pensar em uma região com uma superfície esférica, e eu vou medir de raio, os raios de uma esfera, por exemplo. Então, se o raio não mudar, em qualquer lugar da superfície da circunferência, da esfera, o raio não mudou. Então, aquele potencial vai ser o mesmo para aquele determinado raio. Se eu entrar para a esfera, ou se eu sair para ficar mais fora da esfera, e mesmo assim se manter numa circunferência, ainda assim os potenciais são os mesmos, igual você está observando essa imagem aí. Então a ideia é, se eu vou de A para C na figura anterior que você viu, o trabalho, a diferença de potencial ali é nula, porque os potenciais são os mesmos, já que ele está na mesma distância em relação à placa geradora, beleza? Então não mudou, o potencial ali é o mesmo. Isso é importante porque quando a gente define potencial elétrico, o potencial elétrico está definido pela posição em relação à carga geradora. Então isso é importante você entender. Eu quero que você entenda. Ah, tá, mas eu não consigo entender, eu só consigo memorizar. Tudo bem, então grave esse negócio aí, coloca na tua veia, porque é isso que vai definir potencial elétrico. O potencial elétrico é a relação entre a carga geradora e o possível local, um possível ponto que uma outra partícula vai ser colocada ali, inserida ali. E aí entre elas vai ter uma energia. E através dessa energia eu tenho então o potencial elétrico. Bom, galera, essa foi a aula de hoje. Espero ter sido o mais claro possível. É um assunto que gera muita confusão, porque começa a misturar campo elétrico, começa a misturar energia potencial elétrica e potencial elétrico. Os nomes são muito próximos, mas, como eu falei para vocês, os assuntos eles são muito correlatos, né? A gente vai trabalhar, misturar tudo ao mesmo tempo. No entanto, você tem que entender cada uma das suas diferenças. Quando eu falo de campo elétrico, eu falo da perturbação daquela partícula no meio e a interação entre essas partículas vai gerar força. Quando eu falo de energia potencial elétrica, eu penso na energia entre essas partículas, e energia eu só posso pensar na interação entre partículas. E quando eu falo potencial elétrico, aí eu penso na energia acumulada naquele ponto. E essa energia acumulada por unidade de carga, aí sim eu tenho potencial elétrico. E vale ressaltar que esse potencial elétrico para uma mesma distância é a mesma, porque depende da carga geradora. Galera, essa foi a aula de hoje. Espero ter sido mais sucinto para você. Eu sei que esse assunto para alguns é muito complexo. Eu sei que física para alguns é o terror da humanidade. Mas, cara, não se preocupe com esse assunto. Eu quero deixar o mais claro possível. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma coisa que não está muito clara para você, escreva aqui no chat para te dar o suporte. Manda aqui no lugar, que aí sim a gente vai tentar tirar um feedback melhor, beleza? Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal para que você acompanhe o canal, para que você veja o crescimento desse canal, para que você consiga visualizar esse conteúdo de uma maneira muito mais clara, muito mais fácil. Se você já está acompanhando isso aqui, não deixe de dar o seu joinha se você curtiu. Espero que você tenha curtido. E se não curtiu também, paciência, é a vida e é assim que a gente vai seguindo o barco. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.